O episódio da deportação dos brasileiros dos Estados Unidos, promovido por Donald Trump, revelou uma índole muito mais sinistra dos bolsonaristas do que nós imaginávamos. Porque houve um prazer coletivo dos bolsonaristas vendo os brasileiros sendo tratados como lixo, algemados das mãos aos pés. E Bolsonaro falando que ele faria a mesma coisa caso fosse presidente dos Estados Unidos. Um trecho de uma entrevista que foi feito antes da repercussão de todo o caso, mas na minha opinião Bolsonaro faria sim, porque os bolsonaristas, eles querem fazer o mesmo, eles querem humilhar, maltratar, para projetar nos outros as suas próprias frustrações. E o pior são políticos bolsonaristas defendendo esse tipo de atitude. Político bolsonarista ou político brasileiro no modo geral precisa zelar pelos brasileiros, independentemente de onde esses brasileiros estiverem, mas eles viram de costas, eles não estão nem aí. E o problema é que esse tipo de atitude do governo Donald Trump tende a escalar e a piorar. Por quê? Porque Trump traiu a sua base de votos. Ele traiu. Trump não governa para o americano médio, ele governa para o Vale do Silício. E cada vez que o americano se sentir mais traído, Trump vai pressionar e vai fazer shows ainda mais grotescos e humilhantes. O governo brasileiro precisa dar uma resposta, mas como que vai responder a isso? Na minha opinião, cobrando a deportação do Alan dos Santos, o gengivão. O que você achou dos bolsonaristas e da forma como eles se deleitaram com aquela situação? E Bolsonaro faria o mesmo? Crueldade? Quero saber a sua opinião. E como que o governo brasileiro deve reagir ao americano nessa situação? Concorda comigo que uma boa seria a deportação do gengivão? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Acredito que você tenha visto e ficado também revoltado com a forma que os brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos foram tratados pelo governo Donald Trump e pelo governo americano do modo geral, porque isso era algo que já acontecia com governos anteriores. A diferença foi a forma que Donald Trump fez a deportação. Toda uma espetacularização para dar um recado. Um recado não somente para o Brasil, mas para todos os povos latinos e para os imigrantes do mundo todo. Nós vamos tratar vocês como lixo, então não queiram vir para cá. O que é uma inconsistência do Donald Trump, porque os Estados Unidos são um país de imigrantes. É composto por imigrantes, foi formado por imigrantes. Trump é casado com uma imigrante. Várias figuras do governo Donald Trump são imigrantes. Elon Musk é um imigrante. Mas Trump faz isso para dar esse recado e para dar uma demonstração de força, mas principalmente para acenar para os seus apoiadores, porque Donald Trump traiu aqueles que votaram nele. Trump venceu não por conta da classe operariada americana, eles deram os votos, mas o que foi decisivo para Trump vencer foi o apoio de Elon Musk, que puxou o Vale do Silício para junto de Trump. E agora Trump governa, ou vai governar, para essa parcela da população. Ele não vai fazer a América grande de novo, porque o Vale do Silício não quer os Estados Unidos fechados em si mesmo, como a classe do operariado americano quer. Então Trump, para mostrar que ele não é um traidor, ele vai continuar tendo essa postura com os imigrantes e o pior, ele pode adotar práticas ainda piores à medida que a população americana ficar insatisfeita quando perceber que ele a traiu. Por isso que foi tão grave o que Trump fez. E a resposta brasileira é uma resposta difícil, mas necessária. Como o Brasil vai responder aos Estados Unidos? Lula precisa dar uma resposta firme. Lula precisa exigir que sejam cumpridos os acordos. Porque existe o acordo. Caso não sejam necessárias, as algemas não precisam ser colocadas. Por que todos ali estavam algemados? Quais eram os riscos e os perigos que aqueles brasileiros estavam apresentando para serem algemados daquela forma? Nenhum risco. Absolutamente nenhum risco. E o Brasil precisa, por mais difícil que seja, tomar uma posição mais dura, adotá-la. E eu vejo que a possibilidade é com o Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista conhecido como Gengivão. Alan dos Santos, ele está foragido nos Estados Unidos, está lá de modo ilegal. E nós estamos há anos tentando prender o Gengivão. Nós estamos tentando fazer com que ele seja deportado para cá, mas o governo Donald Trump não faz, o governo Biden não fez. Parece quase uma provocação. Nós não precisamos cumprir o que vocês pedem para nós, porque nós somos os Estados Unidos, somos superiores a todos vocês.
Mas se Trump está deportando pessoas que estavam lá, vivendo pacificamente, corretamente há 35 anos, por que não há um esforço para prender o Alan dos Santos que esteve na cerimônia de posse do Donald Trump? Essa é uma questão que precisa ser colocada e eu vejo que esse seria um ponto que o Brasil poderia cobrar os Estados Unidos. Por quê? Porque a traição do Trump com aqueles que votaram e o elegeram vai continuar. E a forma que Trump tende a mostrar para essa base que o votou e que ele traiu, mostrar que ele ainda está com eles, tende a se acirrar. E mais episódios de descumprimentos dos direitos humanos podem acontecer e podem acontecer de um modo ainda mais macabro. Trump governa hoje, como eu falei para vocês, para as Big Techs. Isso é indubitável. Trump vai adotar garantias para as empresas do Vale do Silício. E ele quer e vai usar toda a estrutura do Estado americano para pressionar os outros países a evitarem políticas de regulamentação, não somente de rede social, mas das Big Techs. Ou com as Big Techs, porque essas empresas precisam coletar dados. Principalmente para o desenvolvimento de inteligência artificial. E quanto mais essas empresas puderem atuar livremente pelos países ao redor do mundo, mais tecnologia elas vão ter, mais poder elas terão, mais capital elas vão conseguir obter, formando assim oligopólios cada vez maiores. E Trump vai dar garantia para essas empresas. Quais garantias? Garantias ambientais, retirando dos Estados Unidos de acordos e tratados ambientais, porque há uma necessidade de construção de grandes centros energéticos nos Estados Unidos para poder dar a estrutura necessária para que essas empresas continuem existindo e operando. E cada vez vão precisar de mais energia. Então Trump dá essa base para essas empresas. Só que, à medida que Trump for traindo cada vez mais os seus apoiadores, ele vai precisar dar respostas e justificativas e demonstrações. E quais serão essas respostas, justificativas e demonstrações? Com os imigrantes, incluindo os brasileiros. Por isso que a forma como os bolsonaristas reagiram, saudando Trump, completamente se deleitando, se regozijando com aquela situação, foi uma das coisas mais animalescas e nojentas que eu já vi na vida. A gente sabe que o bolsonarista, em essência, ele é um fracassado. Em essência. Teve um fracasso, não conseguiu superar aquele fracasso, não conseguiu superar o ressentimento. E pode ser qualquer coisa. Pode ser uma falha no emprego, um vestibular que não foi aprovado, um término de relacionamento, uma traição, o tamanho diminuto do membro. Pode ser. Então eles querem usar a posição inferior do outro, é imigrante nem a gente, para fustigá-los, para massacrá-los. Um exemplo disso foi o Arthur Doval, mamãe falei, lá na Ucrânia. Ele falou, elas são fáceis, por quê? Porque elas são pobres. Então, como eu estou numa condição superior a elas, eu posso sujeitá-las. E esse é o pensamento bolsonarista. E eles comemorando, falando que eram criminosos, não eram criminosos os brasileiros que vieram dos Estados Unidos deportados. Mostra muito da índole dessas pessoas, uma índole má. Muito, muito má. E é dever do Estado brasileiro, mesmo que se fossem criminosos, proteger aquelas pessoas, zelar pelas pessoas. E os políticos bolsonaristas deveriam fazer o mesmo, incluindo Bolsonaro. Porque Bolsonaro falou, eu faria o mesmo, tentando fazer acenos ao Donald Trump. E a gente sabe que ele faria. Bolsonaro, na primeira oportunidade, ele faria igual. Ele trata as pessoas, ou trataria as pessoas, como se elas fossem lixo. E ele falou na CNN Brasil, uma entrevista que ele concedeu antes de toda a repercussão do caso da deportação. Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Eu tô te perguntando dos brasileiros especificamente, né? Porque a gente sabe que muita gente que saiu daqui para lá, porque estava numa condição econômica, social difícil, saíram fugidos, assim como, né? No sonho americano, tentando melhorar de vida, e aí o impacto, te pergunto por eles serem brasileiros, né? Mas enfim, acho que... É a regra do jogo, é a casa dele, ele faz as regras. Soberania, É a mesma coisa você, o que tu acha do MSC que invadiu uma fazenda? É pra permanecer lá dentro ou não? Eles estão atrás de oportunidade, não tinham onde plantar. E o dono da fazenda, como é que fica? Então tem que ser dessa maneira, pô. Quem quer ir pra lá, busque uma maneira legal de ir pra lá, como temos muitos brasileiros de forma legal.
Só que Trump acha que fechando os Estados Unidos ele vai prosperar? Ele não vai. Teve um exemplo lá no Reino Unido com o Brexit. Veja o Reino Unido antes e depois, para vocês verem o caos que ficou após o Brexit e o fechamento das fronteiras com o resto da União Europeia. A canalice bolsonarista, pessoal, não tem tamanho. E eu não sei por que eu ainda me surpreendo com isso.